Entre os muitos objetivos por trás das estratégias de um processo comunicativo está a intenção de comunicar ao ouvinte a posição que o falante ocupa, ou acredita ocupar, numa determinada sociedade. As pessoas falam para serem ouvidas, às vezes para serem respeitadas e também para exercerem uma influência no ambiente em que realizam os atos linguísticos. Então a língua pode servir como uma grande arma para dominar, excluir ou inferiorizar? E quem não tem um conhecimento linguístico considerado suficiente para os padrões da sociedade pode sofrer uma morte social? Com a palavra linguística. Nas sociedades, as relações de poder estão instituídas e a linguagem se movimenta pelo poder. Mas o que é poder? O poder é uma forma de relação social específica em que o dominante e o dominado se confrontam, onde o dominante exerce o controle sobre o dominado por meio de força física, dinheiro e vários outros modos. Uma das formas de se exercer o poder é através da cultura e da linguagem. O ser humano, quando nasce, encontra um mundo de relações sociais constituído, em que ele influencia muito pouco. O idioma que terá que usar já está pré-determinado. Ele já está de frente com a hegemonia de determinados valores, ideias e sentimentos. Em outras palavras, a pessoa nasce num mundo pronto, em que ela não ajudou a construir. Ela deve viver neste mundo e o faz a partir da consciência que vai desenvolvendo. E esta consciência individual, que também é social, está ligada ao modo de vida e às experiências que a cultura estabelecida impõe a essa pessoa. A linguagem dela acaba tendo, naturalmente, uma formação semelhante ao da sociedade existente. A linguagem e a consciência estão intimamente ligadas à sociedade que as formam. Por isso, elas tendem a reproduzir a sociedade existente. Mas isso também é o interesse daqueles que detêm o poder, certo? Isso mesmo. Assim, a percepção do novo e da possibilidade de mudança é dificultada. Nas sociedades marcadas pela divisão em grupos sociais contrários, o grupo dominante possui o interesse em emperrar um livre desenvolvimento da consciência humana além de um determinado limite. Esse grupo busca impor sua ideologia e concepções, enquanto os demais grupos buscam resistir. E embora a linguagem seja um obstáculo para o desenvolvimento de uma mentalidade oposta à concepção de mundo dominante, ela permite que isto ocorra exatamente porque possui brechas que possibilitam sua transformação. Apesar da língua padrão ou culta ser imposta pelo Estado e instituições auxiliares, especialmente a escola, existe uma língua diferenciada, chamada de linguagem coloquial ou popular, que é muitas vezes vista com preconceito. Em toda a sociedade dividida em grupos sociais, existe uma mentalidade e valores dominantes que produzem uma atribuição que domina e dá sentido às palavras. O que equivale dizer que existe um processo de significação e ressignificação das palavras e é marcado pelas relações e lutas sociais. Podemos ver como exemplo disso, em nossa sociedade, a preferência por substantivos ao invés de verbos, pois verbos expressam atividades e substantivos propriedades, o que está de acordo com uma sociedade em que o ter predomina sobre o ser. Mas muitos defendem que a linguagem sempre foi usada como um meio de exercer poder e dominação, consciente ou inconscientemente. Em um breve olhar na história do Brasil, vemos que a língua foi muito além da simples e despretensiosa comunicação. Já no processo de colonização,
Ela foi usada como objeto principal para os portugueses catequizarem e iniciarem sua dominação cultural sobre os índios. Como bem destacou José Horta Nunes. Para instruir o índio, o missionário utiliza discursivamente os conhecimentos dele. Ele interfere na memória discursiva daquele, provocando aproximações, reestruturações, pagamentos, identificações. À medida em que fala das crenças, das canções, dos mitos dos índios, ele marca os pontos de encontro que possibilitam as ligações discursivas por onde se instala o discurso europeu. No Brasil, os idiomas predominantes eram indígenas, como Tupi, Guarani e Tupinambá. Com a chegada de escravos de diferentes partes da África, estima-se que mais de 300 dialetos africanos conviveram simultaneamente. O número de línguas faladas era tão elevado que a comunicação na articulação dos quilombos era muito complicada, sendo muitas vezes necessária intérpretes. Para impor sua hegemonia e criar uma identidade nacional, Portugal consolidou o português como idioma oficial. As instituições implantadas, como tribunais e escolas, passaram a utilizar apenas o idioma do colonizador. Assim, promoviam um processo de seleção linguística por meio de decretos, de ações políticas e do sistema escolar. Nas capitanias, aos domingos, se tivesse um só cristão que desconhecesse o tupi, os sermões seriam realizados em português, ainda que a maioria presente não compreendesse. Até que houve a imposição do novo idioma por meio da força, principalmente a partir de 1757, quando o Marquês de Pombal determinou o uso obrigatório da língua portuguesa no Brasil. Os objetivos foram tão bem definidos para que o uso da língua fosse fundamental nesse processo de colonização e dominação, que, mesmo quando as colônias foram conquistando suas independências, ainda que várias mudanças históricas, políticas e sociais ocorressem, a língua colonial permaneceu exercendo sua influência na sociedade. A escolha histórica de certas palavras revela certas intenções, como as designações senhor e escravo no Brasil colonial, por exemplo, que revelam uma perspectiva escravista portuguesa. Isso porque senhor associava-se à ideia de um homem velho, naturalmente detentor de autoridade, e escravo, por sua vez, sugeriria uma natureza servil, e não o resultado de um processo forçado. Bem diferente das expressões escravizador e trabalhador escravizado, que revelariam com mais clareza a verdade da relação entre ambos durante o período colonial. Assim, pode-se dizer que as palavras registram arqueologicamente as relações de força existentes entre grupos sociais. Comunidade, de modo mais amplo dentro do contexto linguístico, é entendida como espaços ou grupos onde ocorre a interação entre a língua e a sociedade, de forma que ambas se relacionem e se influenciem. William Labov, sociolinguista que dedicou sua carreira aos estudos de descrição e análise linguística em contextos de confluência linguístico-social, concebe comunidade como um fator marcado somente pela relação entre fala, indivíduo e meio social. Em outras palavras, falar sobre comunidade é adotar a concepção de comunidade de fala, porque vai além de conjuntos de falantes que falam as mesmas formas linguísticas de maneiras semelhantes. Na verdade, são falantes que compartilham as mesmas normas a respeito da língua. E aqui, fazemos uma breve reflexão sobre a comunidade em que estamos inseridos, exercendo os inúmeros papéis sociais, ora dominando, ora sendo dominados.
Nessa, em que temos nossas relações manifestando nossa linguagem de formas mais variadas possíveis, entre erros e acertos, tristezas e alegrias, conflitos e concílios. Você, eu, nós, buscamos compartilhar as mesmas normas linguísticas de modo que não anulemos o outro da comunidade? Vivemos em comum unidade? Ser escolarizada na minha língua é o mesmo que aprender gramática? Saber ler e escrever me faz compreender e construir o mundo à minha volta?